8 verdades sobre a vida e obra de Jesus. Na Bíblia, encontramos 8 verdades sobre a vida e obra de Jesus Cristo, sendo que 7 destas verdades já se cumpriram e uma delas é uma profecia aguardada por cristãos em todo o mundo. Vamos aprender um pouco mais sobre essas verdades. Primeira verdade: sempre existiu. Jesus é eterno. Antes de nascer em Belém, Jesus, o Filho de Deus, já existia como Verbo com o Pai, e por meio dele todas as coisas foram criadas nos céus e na terra. João, capítulo 1, versículo 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Segunda verdade: tornou-se homem. Jesus deixou sua habitação divina e veio habitar entre os homens. A Bíblia diz que ele se esvaziou de sua divindade e de Criador fez-se como criatura, fez-se homem como nós. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Terceira verdade: sua vida foi perfeita e irrepreensível. Jesus nunca pecou. Como homem, com limitações e fraquezas, ele passou pelas mesmas tentações que nós, mas não pecou. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Quarta verdade: sua obra foi tremenda e grandiosa. Jesus fez muitos milagres, ungido por Deus com o Espírito Santo. Ele ensinava com graça, curava enfermos, expelia demônios e ressuscitava mortos. Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quinta verdade: morreu pelos nossos pecados. Após a queda pelo pecado de Adão e Eva, a justiça divina exigia a morte pelo pecado. Jesus, como homem sem pecado, foi o único capaz de morrer para pagar o preço do pecado de toda a raça humana e reconciliar o homem com Deus. Isaías, capítulo 53, versículos 5 ao 6. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sexta verdade: ressuscitou. A Bíblia ensina que Deus ressuscitou a Jesus. Ele venceu a morte, já que ele não tinha pecado. Atos, capítulo 2, versículo 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Sétima verdade: foi exaltado. Jesus foi exaltado e levado novamente para junto de Deus,
que o fez Senhor e Cristo, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Atos, capítulo 2, versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oitava verdade: voltará. É a esperança de todo cristão o retorno de Jesus Cristo. É verdade que ainda falta se cumprir, como profecia para o final dos tempos. Mateus, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Essas são então as 8 verdades sobre a vida e obra de Jesus Cristo. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, marque com gostei, compartilhe e inscreva-se no canal. Obrigado por nos acompanhar e aprender com a gente. Até a próxima!